Estamos agora dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos estudar o item 11, o esquecimento do passado. No Espiritismo, o esquecimento do passado é importante porque oferece uma oportunidade de recomeço, permitindo que o indivíduo não seja sobrecarregado por lembranças de erros, inimizades e sofrimentos de existências passadas, facilitando o quê? A sua renovação moral e o progresso espiritual. Veja bem, esse véu do esquecimento nada mais é que uma amnésia temporária que protege, tem como objetivo proteger a saúde mental e emocional, possibilitando que o espírito aprenda com as lições do presente, promova a harmonia e desenvolva novas habilidades em vez de se paralisar no passado. Olha como é interessante, porque normalmente a doutrina nos explica que nós sempre nos reunimos frequentemente com as mesmas pessoas, itens que convivemos em existências passadas. Não é uma regra, mas frequentemente. E nessa nossa caminhada evolutiva, nós praticamos erros, fazemos algumas coisas muito que confrontam as leis divinas e que não dá tempo, não deu tempo ainda por ignorância ou por falta de tempo mesmo, de nós repararmos enquanto estávamos na carne. Aí desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, ou seja, estaremos lá na erraticidade, que já aprendemos aqui. E lá tomamos consciência daquilo que sofremos, daquilo que fizemos, e aí, feito toda essa conexão, nós precisamos então voltar para reparar esses erros. E normalmente, nós agrupamos aqui inimigos e amigos de outras existências. Então, um assassino pode receber o filho como foi a sua vítima, ou vice-versa, e assim sucessivamente, para que promovam, aprendam a se amar, a se perdoar, a se tolerar. E veja bem, isso é muito importante, porque já pensou se nós aflorássemos de uma forma bem clara todas as nossas existências? Como nós olharíamos para alguém ao nosso lado, que se diz nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, sendo aquela pessoa que nos judiou muito, que nos magoou. E como também nós magoamos alguém, sentimos aquilo e aquela pessoa está ali e nós também não sabemos como fazer. Então, essa amnésia temporária é necessária e traz, lógico, muitos benefícios para a nossa caminhada espiritual. Por quê? Porque ela facilita o recomeço, como eu disse há pouco. Permite que a pessoa não seja sobrecarregada pelas faltas cometidas em existências anteriores, tendo um novo, como dizer assim, um novo passaporte em branco para construir a sua nova existência. Olha a justiça divina como é uma engrenagem perfeita, né? Ou seja, a cada nova existência nos coloca em um novo ambiente, com novas relações e novas responsabilidades. Veja bem, nós não sabemos o nosso passado com aquelas pessoas que nós relacionamos, e nem eles também têm as tendências. Uma antipatia, uma simpatia, que nós não sabemos porquê, são isso que vem, que aflora em nós. Mas com que objetivos essas reminiscências? Para que nós possamos combatê-las, aprendermos, como disse há pouco, a perdoar, a tolerar e seguir adiante. Então, as lembranças detalhadas do passado poderiam, então, ser incompatíveis com as exigências da vida presente, gerando confusão, dificuldades, olha que interessante, de adaptação. Seria muito difícil. E ainda a gente vê hoje muitas famílias em desarmonia, exatamente por quando essas tendências afloram e a pessoa, ao invés de combatê-las, usando o quê? As leis divinas,
caridade, amor, humildade, tudo isso faz parte da nossa evolução. É aprendizado. Então, a reencarnação nada mais é do que um aprendizado para nós corrigirmos as falhas anteriores e seguirmos adiante adquirindo novas virtudes. Esse é o nosso objetivo. E ela então, como dissemos há pouco, promove a nossa renovação moral. Olha que legal. Ao esquecer as mágoas e os ódios passados, é possível reconstruir laços de afeto e superá-los, em vez de se perpetuar em ciclos de vingança. Então não podemos. Então tudo aquilo que pega na gente, uma raiva na família, dissensões, brigas à toa, antipatias, é algo para a gente pensar. Por que está ocorrendo isso? Se não fizemos nada nessa existência, então vamos remontar as existências passadas. Se estamos juntos outra vez, é por necessidade evolutiva de ambos, ou de todo o grupo familiar. Pensem nisso antes dos impulsos de bateu, levou, de vingança, de ódio, de ressentimento. É hora da gente refrear e analisar. Olhar para dentro de nós. Verificar quais são as nossas tendências boas e quais são aquelas negativas, que são em relação a pessoas, a fatos. Tudo isso são reminiscências do passado, que não afloram de uma forma bem limpa, não. Mas tem as tendências dentro de nós que são exatamente para serem trabalhadas, né? E também ela nos ajuda a proteger a nossa saúde mental. Olha bem, porque o conhecimento de todas as falhas e sofrimentos passados poderiam nos paralisar e deixar a nossa vida insuportável, nos levando à estagnação e ao desânimo, que não é esse o objetivo, né? E permite que nós possamos exercer livremente nosso livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. Então, ao não ser lembrado o passado, aquela lembrança explícita do passado, o indivíduo tem a liberdade, veja bem, de fazer novas escolhas no presente, exercitando sim seu livre-arbítrio de forma mais livre e menos influenciada por dívidas, entre aspas, ou pendências do passado. Então a gente vai trabalhar, fazer escolhas melhores, porque sabemos que a escolha é uma semeadura e o reflexo são a colheita. Pensemos sempre nisso, que a gente vai viver cada vez melhor. E os benefícios maiores é que a gente tem a oportunidade de estarmos focados no presente. Então, o esquecimento passado permite que o espírito se concentre no aprendizado do momento atual, que é o foco principal da reencarnação e o que oferece maiores oportunidades de progresso. Ou seja, o esquecimento do passado, veja bem, é uma bênção e uma necessidade para o nosso progresso na vida atual. Se tivéssemos a lembrança nítida de todas as nossas existências anteriores, o peso dessas faltas e o sofrimento das provações passadas que já passamos, poderiam nos paralisar, nos desencorajar e até mesmo nos levar ao desespero. Veja bem, que bênção que é isso, para a gente entender. É muito interessante que nós tenhamos porque também evita aquele remorso contínuo da gente, aquele sentimento de culpa, nos acompanhar a vida inteira dos erros que fizemos. E quando nós assumimos essa culpa, se nós soubéssemos tudo, nós estaríamos paralisados. Não iríamos fazer nada para acrescentar, para melhorar. Então a gente fica naquele... E vai permitir sempre a renovação. Por isso que eu digo, não podemos perder essa oportunidade da presente encarnação. Ela é uma bênção. E hoje nós temos explicações lógicas, com bastante razão, bom senso, que vai nos dar o impulso para seguirmos adiante, para trabalhar a nossa melhora íntima, a nossa melhora interior. A doutrina espírita nos explica como nós podemos trabalhar isso, olhando para dentro de nós, aprofundando as tendências boas que temos, para que sejamos mais
bons, né? Mais caridosos, mais humildes, menos egoístas, menos orgulhosos, e trabalhar aquelas coisas boas que já temos. Não temos só negatividades, temos também positividades, coisas boas que já agregamos em outras existências, mas ficaram alguma coisa que não precisam. Por isso estamos vendo tudo que está aflorando no mundo. Por quê? Porque estamos vivendo um período de transição, onde a psicosfera da Terra vai se mudar para um mundo de regeneração. E todas as pessoas que foram dadas a última oportunidade de reencarnação que estamos vivendo, muitas estão se perdendo dessa oportunidade, estão provocando guerras, estão fazendo absurdos, estão fazendo corrupção, estão machucando pessoas, estão acumulando bens em detrimento do próximo, das nações, roubando mesmo, querendo a ânsia do poder. E, lamentavelmente, essas pessoas, com certeza, pela sua psicosfera, pelo seu modo de agir, não terão mais vez na nova terra que está chegando, está adentrando. Questão de poucos anos aí à frente, nós já estaremos nessa. Então, se nós queremos participar da nova terra, precisamos começar a dar o passo inicial. E o esquecimento passado é importante para isso, para que nós possamos promover a pacificação com os nossos desafetos, para não levar para frente, e desafetos do passado, para que nós possamos exercer o perdão às pessoas do nosso círculo. Então, tudo isso faz parte, são os ingredientes de um bolo, podemos dizer assim, que vão sendo agregados, e aqueles que conseguirem fazer essa agregação continuarão aqui. E aqueles, lamentavelmente, irão para mundos de acordo com a sua frequência vibratória. Ou seja, vão para mundos de provas e expiações que ainda estão no início, às vezes, saindo do mundo primitivo. Irão ficar milhares de anos. Então, não podemos perder isso. Vamos olhar para dentro de nós. Olhar as nossas tendências, as nossas inimizades. Por quê? A nossa sede de vingança. Por quê? Por que estamos guardando remorso, sentindo remorso e guardando ressentimentos? É algo para ser trabalhado dentro de cada um de nós. Esse é o objetivo. Então, e graças a Deus, a gente tem esse esquecimento. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito. E como que esse esquecimento, entre aspas, funciona? Nós temos também tendências, e além de tudo nós temos as intuições, que são memórias que não foram totalmente apagadas, mas ficam guardadas no nosso subconsciente, fluindo de forma de intuição, tendências, predisposições e talentos. Então, sim, são as reminiscências do passado, podemos dizer assim, que vez por outra nos afloram, que através de um sonho, de algo que de repente o coração está pedindo uma coisa, você faz e aquilo ali não está certo, se sente. Por quê? Porque também nós temos a companhia de amigos espirituais que estão conosco, sempre querendo nos ajudar nessa travessia pela carne, pela vida, pela existência atual. É isso que é importante. Mas para que nós possamos receber a ajuda deles, nós também precisamos estar conectados com pensamentos bons, para que essa conexão se faça de uma forma tranquila e serena. Pensei nisso. E lógico que existe as experiências acumuladas se transformam em quê? Em conhecimento, em bom humor e também experiência. Tudo aquilo está dentro de nós. Isso se chama bagagem espiritual. Todos nós temos a nossa bagagem, de coisas boas e também de coisas negativas. Então, mas sem memória de nomes e situações específicas, tem essa seleção natural do esquecimento que poderiam criar amarras emocionais que seriam prejudiciais. Então, é aí que a gente pensa. Então, a reencarnação nada mais é que envolve
podemos dizer assim, uma hipnose natural, uma amnésia, uma prostração psíquica que permite que as memórias do passado adormeçam para aliviar a mente para novas conquistas e aprendizados na atual encarnação. Olha que beleza! Elas estão dormidas. Elas não vão desaparecer. É uma amnésia relativa. Porque quando nós desencarnarmos, ela vai ser aflorada no momento oportuno para que nós possamos fazer o balanço. O que é o balanço? É verificar o que nós agregamos de coisas boas na presente encarnação. Fizemos aquilo que comprometemos lá no nosso processo reencarnatório? Ou ficamos estagnados? Porque retroceder, nós não retrocedemos. Mas se não fizemos nada, vamos voltar outras vezes. E mais vezes, e mais vezes. Aí eu te pergunto, será nesse planeta? Pensem nisso. Pelo momento que estamos vivendo. Então não quer dizer que o planeta que nós queremos, a nova Terra, que será de seres perfeitos. Não. São de todos nós, mesmo imperfeitos, mas que já tomamos uma decisão de trabalhar a nossa melhora íntima. Já demos o primeiro passo. Já estamos sendo um pouquinho mais tolerantes, um pouquinho mais pacienciosos, um pouquinho mais humildes, um pouquinho menos orgulhosos, um pouquinho menos egoístas. É esse início. Eu sempre gosto de falar que, comparando com um carro, nós temos que dar, ele usa o carro, um carro pesa 1 tonelada, vamos supor. A marcha mais forte que existe é a primeira. É a que tira da primeira volta no pneu. É a primeira. Então, nós, quando damos a primeira volta, mostramos a nossa capacidade, queremos se melhorar e vamos trabalhar. Porque o Kardec faz uma coisa muito interessante a respeito do espírita. Ele diz que o espírita não é o cara perfeito, ser perfeito. É aquele que está trabalhando para eliminar as suas más inclinações. É isso que nós estamos. Então, nós fazendo isso, nós já ganhamos o passaporte para habitarmos a nova Terra na nossa próxima encarnação, que será muito mais evoluída, muito melhor do que estamos vivendo agora. Então, isso é um estímulo para que nós possamos viver um dia de cada vez, agradecendo o passado por tudo, aceitando-nos como somos, o corpo que temos, a família que temos, a profissão que temos, a raça que pertencemos, tudo está de acordo. Nada foi feito por acaso. Tudo isso foi feito por necessidade evolutiva. Então, por que não lembrar então? Porque se essas existências são a chave para explicar as nossas tendências e aptidões, e principalmente as causas das muitas aflições. Então, gente, calma, esse adormecimento dela é importante. Vamos ouvir as nossas intuições, analisar as nossas tendências, que são reminiscências, como disse há pouco, e a resposta será dada para nós, que vai nos mostrar a sabedoria da lei divina. Então, gente, pensem nisso com carinho, para que, lembrando sempre que a memória emocional sempre fica, ela se vai, como disse há pouco, vai se mostrar através das tendências, nossos talentos naturais. Estamos vendo crianças de 4, 5 anos que nunca viram música tocando piano, tocando violino. Então, vão aflorar. Aquilo que nós temos talentos para alguma coisa, uma facilidade, são tendências que já adquirimos no passado. E aquilo que nos refuga é algo também que precisamos trabalhar, que são reminiscências do passado. E tudo isso é temporário. Sabemos que isso aí, a tendência é eliminá-las. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nessa oportunidade maravilhosa que estamos tendo. Como que nós podemos aproveitar a experiência da vida passada se nós nos lembramos dela? É uma pergunta. Resumindo tudo que eu disse aqui, essa pergunta é pertinente. Como? Então, os espíritos explicam que, embora não tenhamos lembrança consciente e detalhada, o conhecimento e as experiências adquiridas em existências passadas
ficam impressos em nosso espírito. Essas experiências se manifestam como tendências, como disse há pouco, aptidões, intuições e uma certa compreensão inata das certas coisas. Nossos instintos, simpatias, antipatias, muitas vezes têm raízes nas nossas vivências anteriores. Além disso, as consequências das nossas ações passadas estão se manifestando em nossa vida presente, servindo como que lições indiretas. Então, não seria útil nos lembrar das boas ações passadas, então? Das coisas boas que fizemos? Também não seria. Sabe por quê? Porque iria acentuar o nosso orgulho, a vaidade, que poderiam das boas ações, que poderiam anular o benefício que podemos fazer aqui. Por quê? Que ia aflorar o nosso orgulho, porque eu já fiz isso, foi bom, queremos ser melhores do que todos e não iríamos conseguir fazer o bem no presente sem a necessidade, de reconhecimento passado. Então, tudo é dosado. Em suma, podemos dizer, resumindo, terminando o nosso estudo dessa semana, que o esquecimento do passado é apresentado como uma lei muito sábia e muito misericordiosa, essencial para o nosso progresso espiritual. Ele nos permite focar no presente. Agora, o momento é agora, a vida atual. Aprender com as consequências das nossas ações passadas e presentes, que vêm em forma não só de benefícios, como também de sofrimentos e de aflições. Porque muitas das aflições que estão passando não são de existências passadas, mas são dessa própria existência que já estão mostrando reflexo. É verdade? Então, quando estamos livres do peso paralisante das lembranças detalhadas, tudo fica mais fácil. As experiências passadas não se perdem, veja bem, não se perdem, mas influenciam nosso ser de maneira sutil, moldando as nossas tendências e a nossa capacidade de aprendizado. Veja bem, no Livro dos Espíritos, na questão 919, está lá o conhecimento de si mesmo. Onde, homem, conheces a ti mesmo. Onde Santo Agostinho, em espírito, fala como nós possamos olhar. Ele diz lá, ele tinha por hábito, sempre à hora de dormir, mentalizar como foi seu dia. Eu fiz bem. Onde que eu fui bem? Onde que eu fiz mal? Ou que eu fui mal? Aonde eu não fui muito bom? Olha, amanhã eu vou tentar reparar isso. E olhar para dentro de mim para ver se essa tendência é algo inato em mim, que precisa ser trabalhado. E assim a gente vai moldando a cada dia para que não possamos mais adquirir mais coisas negativas para futuras encarnações. Pensem bem. Trabalhar hoje para semear o bem hoje, para colher o bem amanhã. Então, essa é a mensagem. Por quê? Porque a doutrina espírita, além de consoladora, ela é esclarecedora, libertadora, mostra a todos nós que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Nós criamos, entre aspas, o céu ou o inferno em nossas vidas, metaforicamente falando. Então, vamos analisar. Agradecer sempre, usando a gratidão para moldar o nosso espírito, para acalmar o leão, às vezes, que está dentro de nós, para que nos tornemos cordeiros, ou seja, cordeiro da paz. É esse o nosso objetivo. Trabalhar todos os dias. Viver no mundo sem ser do mundo. Veja bem. Usufruindo do que o mundo nos dá, mas colocando sempre o necessário ao invés do supérfluo. Pensem nisso, com carinho. E, se gostarem, compartilhem esse vídeo. Visitem meu canal no YouTube, Clayton Brito. Lá estão todos os estudos, estão lá todas as palestras. Vale a pena. E se gostou do meu canal no YouTube, dê o seu like, se inscreve no meu canal. Vamos ajudar a divulgar, levar a boa nova para todas as pessoas. A todos vocês, aquele abraço apertado, bom, feliz,
Que bom que eu consegui falar com vocês. Que bom que vocês tenham entendido um pouquinho. Não desanimem. Sigam em frente com muita fé, perseverança e, sobretudo, esperança. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.